Tudo começou numa noite chuvosa, uma daquelas que deixam o ar pesado, com relâmpagos cortando o céu e trovões que soam como gritos distantes. Naquela noite, em uma casa simples de um bairro tranquilo, Sofia, uma mãe solteira, tentava fazer seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, pegar no sono. Mas Lucas não estava conseguindo. Já fazia dias que ele vinha dizendo a mesma coisa, e a inquietação na sua voz aumentava a cada noite. Ele fica lá, mamãe. Ele fica no armário. Sofia, cansada de tanto ouvir a mesma história, respondia com um sorriso forçado. Ah, filho, não se preocupe. É só a sua imaginação, tá bom? Não tem nada no armário. Mas Lucas insistia. Ele sorri, mamãe. Mas não é um sorriso bom. Sofia tentava acalmá-lo, mas no fundo, uma pontinha de dúvida começava a se formar em seu peito. Crianças têm medo. Era normal. Ou, ao menos, ela queria acreditar que era normal. Naquela madrugada, o som do vento lá fora e o barulho da chuva no telhado não conseguiam esconder o que Sofia ouviu. Um baque seco. Algo caiu com um estrondo vindo do quarto de Lucas. Em um susto, ela acordou e correu até lá com o coração disparado. O quarto estava escuro, mas a janela estava fechada, o que a fez sentir um leve alívio. Contudo, o que viu a fez congelar. Lucas estava encolhido no canto da cama, tremendo. Seus olhos estavam arregalados como se tivesse visto algo que não deveria. O armário estava entreaberto, como se alguém estivesse observando de dentro. Sofia se aproximou, mas Lucas, com uma voz trêmula, murmurou: "Ele saiu, mamãe. Ele saiu e entrou em você." Aquelas palavras, ditas em um sussurro, fizeram o sangue de Sofia gelar. Ela tentou abraçar o filho, mas ele se esquivou, olhando fixamente para o armário vazio, agora fechado. Algo estava errado, muito errado. No dia seguinte, Sofia não contou nada para ninguém. Tentou seguir com a rotina, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não conseguia parar de pensar naquelas palavras. E então, algo estranho aconteceu. Ela começou a se sentir observada, constantemente. Sentia como se algo a seguisse pelos cantos da casa. Aos poucos, começou a andar pela casa à noite, depois da meia-noite, como se em transe. Os vizinhos começaram a notar. Eles diziam que podiam ouvi-la rindo sozinha, seu riso ecoando pela casa vazia. Um riso estranho, sem alegria, mas como uma provocação. Eles também ouviram sussurros, como se Sofia estivesse falando com alguém, mas não havia ninguém lá. Ela se aproximava do armário de Lucas, sempre olhando para ele, como se alguém estivesse ali dentro, respondendo suas palavras em um murmúrio baixinho. Meses depois, Lucas desapareceu sem deixar rastros. Não havia sinais de luta, nenhuma pista. Sofia dizia que ele simplesmente sumiu, mas seus olhos nunca mais foram os mesmos. Ela ficou ali, sozinha, com o armário ainda lá. E quem passava pela casa afirmava ouvir uma risada infantil, uma risada baixa, como se estivesse vindo de dentro do quarto. Hoje a casa está abandonada, mas a história persiste. O que aconteceu com Sofia? O que realmente aconteceu naquela noite? E o que era aquele sorriso que Lucas tanto temia? Parece só mais uma história de medo infantil, não é? Uma daquelas que a gente conta para assustar os outros. Mas e se o medo realmente tiver voz? E se, ao invés de ser só imaginação, ele for na verdade o alerta de algo muito maior, algo que ninguém quer acreditar? Quando o medo começa a sorrir para você e a voz dele ecoa dentro de sua cabeça, é tarde demais. O que você faria se descobrisse que o que você achava ser apenas medo de criança fosse a única coisa verdadeira em um mar de mentiras? Você já ouviu falar daquela sensação estranha de que alguém está te observando, mesmo quando você sabe que está sozinho? E se a sensação que você sente não for apenas imaginação? E se depois de partir, uma pessoa querida pudesse ainda estar por perto, assistindo, cuidando, ou até esperando algo de você? Esta é a história de Laura, uma jovem que perdeu a avó, Dona Olga, que foi como uma segunda mãe para ela. Dona Olga sempre foi uma presença forte e amorosa na vida de Laura. Ela cresceu ouvindo as histórias misteriosas da avó
que dizia ter o dom de ver além. Embora Laura nunca acreditasse muito nas histórias de fantasmas e espíritos que a avó contava, algo no fundo de seu ser sempre a fazia pensar que talvez fosse mais do que simples coincidência. A avó morreu de uma forma tranquila, rodeada por seus filhos e netos. A perda foi devastadora para Laura, pois ela sempre foi muito apegada àquela mulher sábia, cheia de conselhos e histórias. Os primeiros dias após o funeral foram os mais difíceis, mas com o tempo, a dor foi diminuindo como acontece com todas as perdas. Foi então que as coisas começaram a ficar estranhas. Durante uma noite de tempestade, Laura estava em casa, sozinha, sentada em sua sala, quando ouviu uma batida na porta. Ela se levantou sem pensar muito e foi até lá. Quando abriu, não havia ninguém. Mas ao olhar para o lado, viu algo que a fez engolir em seco. A cadeira de balanço da sala, onde a avó costumava sentar, estava se balançando sozinha, como se alguém tivesse acabado de sair de lá. Laura franziu a testa, pensando que era apenas o vento ou alguma corrente de ar. Mas mesmo assim, a sensação de estranheza persistiu. Nos dias seguintes, ela começou a perceber outras coisas. Luzes piscando sem motivo, portas que se abriam sozinhas, um cheiro suave de ervas e chá de camomila, como se a avó ainda estivesse preparando as suas infusões. Mas o mais perturbador de tudo era o sentimento constante de ser observada. Cada vez que entrava em um cômodo, sentia a presença de alguém atrás dela. Mas ao se virar, ninguém estava lá. Laura não queria acreditar, mas a ideia de que sua avó estava tentando se comunicar com ela começou a crescer em sua mente. Talvez fosse uma forma de despedida, talvez uma última tentativa de avisá-la sobre algo importante. E, em uma noite, as coisas se tornaram ainda mais intensas. Ela estava em seu quarto, mexendo em algumas coisas da avó, quando, de repente, sentiu uma brisa gelada atravessar a sala. Foi como se algo tivesse se movido por ela, e por um instante, o ar ficou pesado. Laura olhou para a janela, mas estava fechada. Foi então que ouviu uma voz. Era baixinha como um sussurro, mas tão clara em sua mente que não pôde ignorá-la. Laura, você precisa voltar. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Sua respiração ficou mais rápida e o coração disparou. Ela sabia que aquilo não era normal. A voz da avó estava ali, como se estivesse pedindo por algo. Mas o quê? O que a avó queria dela agora? Nos dias seguintes, Laura começou a investigar mais sobre os costumes da avó, sobre o que ela costumava fazer em vida e, principalmente, sobre o que ela acreditava após a morte. Foi então que descobriu um antigo diário de Dona Olga escondido em um canto esquecido do armário. Nas páginas amareladas encontrou palavras que a fizeram gelar. Após a morte, há um caminho para o outro lado, mas às vezes, os que ficam precisam de ajuda para seguir em frente. Não se pode descansar se algo ainda precisa ser resolvido. Aquelas palavras foram um choque para Laura. Ela sabia que havia algo inacabado, uma sensação que não conseguia tirar de sua mente. Mas o que era? O que a avó ainda queria dela? Seria possível que, mesmo depois de partida, ela ainda estivesse presa a algo nesta vida? Na noite seguinte, Laura decidiu fazer o que sua avó costumava fazer. Colocou uma vela acesa no centro da mesa, fechou os olhos e, com o coração batendo forte, fez uma oração silenciosa. Ela pediu para entender o que estava acontecendo, para saber o que precisava ser feito para deixar a avó seguir em paz. Foi então que a sala ficou fria. De repente, a cadeira de balanço começou a balançar novamente, mas dessa vez, a brisa que acompanhava o movimento não parecia mais ser do vento. Um sussurro suave, quase imperceptível, se fez ouvir. Agora, você sabe. Laura sentiu o peso daquelas palavras, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Ela finalmente entendeu. A avó não estava tentando avisá-la sobre algo de outro mundo, mas sobre um segredo que ela guardava. Um segredo que havia sido deixado para trás sem ser resolvido. Ela precisava ir até o lugar que a avó sempre visitava, um antigo jardim onde ela plantava suas ervas. E lá Laura encontrou o que precisava, uma carta escondida sob o solo, enterrada por anos. A carta estava endereçada a Laura
e revelava um segredo de família que a avó nunca contou. Algo que precisava ser descoberto para que a alma de Dona Olga finalmente encontrasse a paz. Quando Laura leu as palavras, soube que, após todo esse tempo, ela finalmente poderia deixar a avó descansar. Nos dias que se seguiram, tudo se acalmou. As luzes pararam de piscar, a cadeira de balanço parou de se mover e o cheiro de chá de camomila desapareceu. Mas, por algum motivo, Laura sabia que a avó finalmente tinha partido em paz. E ao olhar para o céu, em uma noite clara, ela jurou ver uma estrela brilhar mais intensamente, como se Dona Olga estivesse sorrindo, finalmente livre. A história de Laura e sua avó não é apenas sobre um espírito tentando se comunicar, mas sobre o que fica para trás quando partimos. Às vezes, o que precisamos para que nossos entes queridos encontrem a paz não é mais uma oração, nem um ritual, mas simplesmente ouvir o que não foi dito, buscar o que foi deixado para trás e permitir que, depois da morte, o descanso seja finalmente encontrado. E se ao invés de ser apenas um simples lamento, a morte for, na verdade, uma oportunidade para resolver aquilo que nunca teve um fim? Era uma noite comum, chuvosa e abafada. O tipo de noite em que o calor e o peso da umidade parecem se infiltrar em cada parte do corpo, tornando tudo mais cansativo. Mariana, uma jovem que voltava de um longo dia de trabalho, estava exausta. Ela pegou o último ônibus da linha, um veículo cheio de passageiros silenciosos, todos cansados, como ela. O ônibus balançava de um lado para o outro, enquanto seguia seu percurso pelas ruas desertas da cidade, iluminadas apenas pela luz fraca das lâmpadas de poste. Mariana sentou-se em um dos bancos mais próximos à janela, seu corpo pressionado contra o vidro frio. Ela olhou para fora, mas as gotas de chuva que deslizavam pela janela apenas tornavam tudo mais difícil de enxergar. Só conseguia ver os reflexos das luzes dos postes nas ruas vazias. Foi quando ela ouviu, pela primeira vez, o sussurro. Era um som baixo, quase imperceptível, mas suficientemente claro para que ela o notasse. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém próximo a ela. Todos estavam dispersos em seus próprios mundos, uns dormindo, outros perdidos em seus pensamentos. A tensão no ar aumentava, e o sussurro se repetiu agora mais nítido, vindo de algum lugar próximo a ela. Mariana. Mariana. O nome dela. Ela se arrepiou, tentou ignorar. Era só um engano, talvez o som do vento ou o barulho do motor. Mas o sussurro continuou. Mariana, eu vejo você. Ela olhou rapidamente para os outros passageiros, mas ninguém parecia notar nada. O motorista, focado em seu caminho, parecia alheio a tudo. O som veio novamente, desta vez mais próximo, quase como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Mariana, você me esqueceu. Ela não conseguia se mover. Sua mente estava em um turbilhão, tentando entender o que estava acontecendo. A voz não era de nenhum dos passageiros ao seu redor. Ela poderia jurar que não era de ninguém ali. Mariana não conseguia ver nada, mas a sensação de que algo estava observando a sua cada movimento a fazia sentir como se o ar estivesse se tornando mais espesso. Os sussurros se tornaram mais rápidos, mais insistentes. Mariana apertou as mãos contra as orelhas, tentando bloquear o som, mas parecia que ele vinha de todos os lados. Eu te encontrei. Mariana, você me esqueceu. Ela olhou ao redor freneticamente, e foi então que seus olhos pousaram na última fileira do ônibus. Em meio à penumbra, ela viu uma figura sentada, uma pessoa de cabelo comprido e uma capa escura, alguém que parecia fora de lugar. A pessoa não se mexia, mas Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seus olhos estavam fixos em Mariana, como se a observassem com uma intensidade sobrenatural. Algo estava errado com os olhos dessa pessoa. Eles pareciam brilhar na escuridão. Ela engoliu em seco e tentou se concentrar. Não queria olhar mais, mas não conseguia. A figura levantou lentamente, como se estivesse se aproximando, mas ao mesmo tempo permanecia onde estava. Mariana, apavorada, sentiu o ônibus desacelerar. O motorista anunciou a próxima parada, mas o sussurro não parava.
Eu sou aquele de quem você se esqueceu. Aquela noite... As palavras causaram um choque em Mariana. Ela tentou afastar o medo, pensando que tudo aquilo era uma alucinação causada pelo cansaço, mas algo dentro dela sabia que não era. Ela sentia que aquele sussurro estava ligado a algo muito mais profundo, algo de seu passado, algo que ela não queria lembrar. O ônibus parou na próxima estação e os passageiros começaram a se mover em direção à porta. O barulho das pessoas saindo e entrando era o suficiente para distrair Mariana por um momento. Mas quando ela olhou novamente para a última fileira do ônibus, a figura havia desaparecido. Não havia sinal de ninguém lá. Mas o sussurro persistia, agora mais forte, mais urgente. Mariana, você nunca vai se livrar de mim. O pânico tomou conta dela. Ela olhou para o espelho do ônibus tentando ver se havia alguém atrás dela, mas estava vazio. Ela levantou-se rapidamente e foi em direção à porta. Mas quando olhou para fora pela janela, ela viu algo que fez seu coração disparar. A figura estava parada na calçada, olhando diretamente para o ônibus. Seu rosto estava indistinto, uma mancha de sombras, mas os olhos, aqueles olhos brilhando, eles estavam fixos nela. Mariana não conseguia mais respirar. Ela apertou o botão da porta e, ao descer rapidamente, sentiu a chuva fria em sua pele. A sensação de ser seguida não a deixou, nem mesmo quando o ônibus partiu e desapareceu nas ruas escuras. Ela correu pela rua, a sensação de ser observada cada vez mais intensa. O sussurro a seguia, cada vez mais próximo, até que, finalmente, ela entrou em seu prédio, trancou a porta e se sentou no sofá, tentando se recompor. Mas, antes que pudesse se acalmar, ouviu uma última frase. Uma frase sussurrada como se estivesse vindo de dentro de sua própria cabeça. Mariana, você nunca vai escapar. A voz da figura no ônibus, a figura de olhos brilhantes, não a deixava em paz. Não era apenas um sussurro qualquer. Era algo mais. Algo que a havia seguido durante toda a sua vida. E agora, finalmente, estava se revelando. Mariana tentou racionalizar tudo. Mas a verdade era que algo estava com ela. Algo que ela havia tentado esquecer. Algo do seu passado. Algo que ela nunca deveria ter ignorado. E a cada noite, quando a escuridão caía e a chuva começava a cair, o sussurro ainda estava lá, esperando por ela. E a cada vez que ela pensava que estava segura, ele se aproximava, mais perto, mais alto, até que, finalmente, ela não sabia mais onde o som começava e onde ela terminava. Será que o sussurro no ônibus foi apenas um pesadelo ou algo muito mais real? Algo que estava à espreita, esperando para ser ouvido novamente? Era uma noite fria de outono quando Ricardo recebeu o telefonema. Ele estava em casa tentando relaxar após um dia de trabalho quando o som do celular cortou o silêncio. Na tela, o nome de sua mãe, Dona Teresa, apareceu. E ele atendeu sem hesitar. Ricardo, você precisa vir aqui agora. Aconteceu algo estranho no cemitério. Ricardo sentiu um calafrio ao ouvir a voz tremendo da mãe. O cemitério de sua cidade sempre fora um lugar pacato, quase místico, e a ideia de algo estranho acontecendo ali não lhe parecia normal. O cemitério de São Miguel ficava afastado da cidade, em uma colina isolada, rodeado por árvores altas que pareciam se esticar para o céu, como se quisessem proteger o lugar. O que aconteceu, mãe? Perguntou ele, sentindo uma preocupação crescente. É melhor você vir ver com seus próprios olhos. Não é só um rumor, Ricardo. Está acontecendo de verdade. Com o coração acelerado e a sensação de que algo terrível estava prestes a ser revelado, Ricardo não hesitou. Pegou as chaves do carro e foi até a casa de sua mãe. Ao longo do caminho, seus pensamentos estavam a mil. O que poderia ser tão estranho no cemitério? Ele tentou afastar o medo, mas sabia que algo estava errado, algo fora do normal. Quando chegou à casa de Dona Teresa, ela estava esperando na porta, pálida e visivelmente assustada. Vamos, Ricardo. É melhor você ver isso. Eles entraram no carro e seguiram pela estrada que levava ao cemitério. O céu estava coberto de nuvens escuras.
e o vento gelado parecia trazer consigo uma sensação de apreensão. Chegaram rapidamente ao local, mas o que encontraram fez o sangue de Ricardo gelar. O portão do cemitério estava fechado, mas não da maneira comum. Ele estava trancado por correntes grossas e um cadeado antigo, como se alguém tivesse selado o lugar de propósito. Algo que nunca havia acontecido antes. "O que é isso?" Ricardo perguntou, a voz embargada. "Eu não sei, filho. Fui até lá hoje, como de costume, para fazer minhas orações. Mas ao chegar, encontrei o portão assim, fechado e trancado. E quando tentei ligar para as autoridades, ninguém sabia de nada. Nenhum funcionário apareceu para explicar. Dona Teresa parecia em choque, e Ricardo sentiu o peso daquilo. Nunca em sua vida ele tinha visto o cemitério fechado àquela hora da noite. Era como se o lugar tivesse sido abandonado de repente, sem aviso. Ele se aproximou do portão, tentando entender o que estava acontecendo. Tentou mexer nas correntes, mas elas estavam firmemente presas. Foi quando um som baixo e distante chamou sua atenção. Era um murmúrio vindo de dentro do cemitério. Ricardo se virou para sua mãe e viu que ela também havia ouvido. Seus olhos estavam arregalados e ela deu um passo atrás. "O que é isso?" Ela sussurrou, visivelmente apavorada. O som ficou mais claro, mais definido. Era como se alguém estivesse sussurrando, falando em uma língua que Ricardo não conseguia compreender. Ele tentou se concentrar, mas o murmúrio estava se tornando cada vez mais forte, mais insuportável. Era como se o próprio cemitério estivesse tentando se comunicar, como se os mortos estivessem chamando. Ricardo pegou uma pedra grande e tentou romper as correntes, mas o som agora se tornou um grito. Algo que parecia vindo de várias bocas, todas falando ao mesmo tempo. "Ricardo, não faça isso!" gritou sua mãe, agarrando seu braço com força. "Eles estão nos chamando, eles querem que a gente abra o portão. Não podemos fazer isso." Mas antes que ele pudesse responder, um som mais alto ecoou dentro do cemitério como um estrondo. Era como se uma enorme porta tivesse sido aberta. Ricardo, sem saber o que estava fazendo, empurrou sua mãe para trás e, com um último esforço, quebrou o cadeado com a pedra. O portão se abriu lentamente, rangendo, como se estivesse resistindo. Eles atravessaram o portão cautelosos, mas o que encontraram lá dentro foi ainda mais perturbador. O cemitério parecia ter sido abandonado há décadas, mas havia algo de estranho. O chão estava coberto por uma névoa espessa que subia até a altura das canelas, e uma sensação de frio profundo tomava conta do ar. Enquanto caminhavam, os murmúrios continuavam, agora mais claros, mais próximos. Eram como vozes abafadas, de pessoas que queriam ser ouvidas, mas estavam presas entre a vida e a morte. Ricardo e Dona Teresa seguiram, sem saber o que esperar. Eles passavam pelos túmulos que pareciam antigos, mas sem datas de falecimento visíveis. Alguns estavam quebrados, outros com marcas de desgaste, como se algo tivesse tentado sair dali. E então, chegaram a uma sepultura no fundo do cemitério. Era uma tumba isolada, coberta por pedras que pareciam recentes. Mas o mais estranho era o nome gravado na lápide. Não havia nada escrito, apenas uma inscrição simples. O cemitério fechado. Dona Teresa deu um passo atrás, visivelmente aterrorizada. "Não podemos mexer nisso, Ricardo. Não podemos abrir. Eles estão aqui. Eles querem voltar." Ricardo, que sentia o ar pesado e opressor, começou a perceber que não estava sozinho. As sombras entre os túmulos pareciam se mover, como se estivessem observando os dois. As vozes se tornaram mais fortes, mais urgentes, e então ele ouviu uma palavra, uma única palavra que ressoou em sua mente. "Liberte-nos!" Era a mesma voz que sussurrava desde que eles chegaram, agora clara e exigente. E naquele instante, algo começou a se mover sob a terra. As pedras da sepultura começaram a se mexer, e um som profundo de algo sendo puxado da terra ecoou pelo cemitério. Ricardo deu um passo para trás, tentando entender o que estava acontecendo. As sombras começaram a se formar em figuras, pessoas que pareciam emergir do solo, cobertas de terra e com rostos distorcidos pelo sofrimento. "Não podemos sair. Liberte-nos."
As vozes clamaram em uníssono. Era tarde demais para recuar. O cemitério, que parecia tão pacífico durante o dia, agora estava se revelando como um lugar de aprisionamento, onde as almas aguardavam há muito tempo para serem libertadas. O que antes parecia uma tranquilidade inofensiva, agora parecia um lugar de tortura eterna, onde os mortos estavam presos à espera de quem os libertasse. Dona Teresa, desesperada, começou a rezar, mas Ricardo sabia que naquele momento não havia mais como voltar atrás. O cemitério tinha sido fechado por uma razão, e ao abrir seu portão, ele havia libertado algo que jamais deveria ter sido solto. Enquanto as sombras se aproximavam, as vozes dos mortos ficaram mais altas, mais desesperadas. E naquele instante, Ricardo entendeu o que realmente significava o cemitério fechado. Não era apenas um local de descanso, era um local de contenção, um lugar onde as almas estavam presas por uma razão. E agora, essas almas estavam livres.